e você acompanha bem. Então, por que o mundo está assim? Baseado em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32, nós vemos que a causa principal é porque o homem está afastado de Deus. E quando o homem se afasta de Deus, ele tira Deus do centro da sua vida, ele tem que adorar alguma coisa, ele começa a adorar coisas ou pessoas. Primeiro ele começa a adorar a si mesmo. O eu toma o lugar de Deus. Desculpem. Então o eu começa a tomar o lugar de Deus, e aí isso leva geralmente a idolatria, a coisas ou pessoas, leva também a imoralidade. O homem começa a se afastar de Deus e fazer coisas absurdas e absurdas, né? Então tudo isso que estamos vendo acontecer, que vemos nas notícias, tanta violência, tanta imoralidade, é porque o homem está longe de Deus. E quando o homem está longe de Deus, não tem temor a Deus. E o temor a Deus é a única coisa que nos segura de cair no pecado. Não tem outra coisa. Força de vontade, disciplina, não adianta, se nós não tivermos temor a Deus. Mas a pergunta que eu queria fazer junto com vocês hoje não é só assim, por que o mundo está assim? Mas e a igreja no meio disso tudo? Isso que é assustador, né? Porque a imoralidade, a idolatria acontecer no mundo, isso é normal, né? Mas assusta quando a gente vê que, em vez da igreja ir para o mundo e alcançar o mundo está alcançando e ganhando terreno nas igrejas, né? Então a omissão da igreja tem feito com que o pecado se alastre, né? Porque assim como Jesus disse que nós somos o sal da terra, o sal deveria segurar um pouquinho a podridão do mundo, mas não é isso que está acontecendo. Alguém disse que a igreja é como a arca de Noé. Por quê? Se não fosse a tempestade lá fora, não seria possível suportar o mau cheiro dentro dela. É cômico, né? Mas se não fosse trágico. Então, a igreja ser um pouco menos pior do que as pessoas sem Deus, isso não é mérito nenhum, né? Não é isso que Deus gostaria que fosse, né? Existe um processo cíclico que acontece com igrejas. Isso são historiadores que têm estudado a história da igreja no decorrer dos tempos, eles é que falam sobre isso. Então a igreja, ele tem um processo cíclico que funciona da seguinte forma. Primeiro, igrejas e missões começam como instrumentos de Deus, né? Denominações e tudo começaram como instrumentos de Deus. Alguém teve uma visão de Deus, foram chamados por Deus, começaram missões, começaram denominações, então começam como grandes instrumentos de Deus. Só que com o decorrer do tempo, aquilo se torna um movimento muito grande, não só de uma pessoa, duas pessoas, mas aquilo se torna um grande movimento. E a coisa cresce. Só que com o tempo, o perigo é que aquilo se torna uma máquina. Simplesmente mecânico. E com o tempo acaba se tornando um monumento. É isso que tem acontecido em igrejas da Europa. Igrejas estão fechando porque se tornaram museus. É tudo direitinho. Até eu vi uma foto de uma igreja que tem a Bíblia aberta dentro do púlpito, tudo, mas não tem mais gente. Virou um museu. Simplesmente está sendo vendido, até de uma forma muito barata. Igrejas que se tornaram verdadeiros monumentos. Quando na época de adolescência para jovem, eu ia num clube em São Paulo, chamava ACM, Associação Cristã de Moços. E começou com MUD, esse movimento, entre os jovens, um lugar de lazer, um lugar bom. Mas agora não tem nada de cristão, é um clube simplesmente. Então virou um monumento, algo que começou no coração de um homem, de um evangelista, aquilo cresceu, virou um grande movimento e tudo, só que com o tempo aquilo virou uma máquina, hoje simplesmente é um clube. E assim tem acontecido com muitos lugares e muitas igrejas. Você sabia
que um dos grandes grupos que tem crescido no meio evangélico, se a gente pode chamar no meio evangélico, é o grupo dos desigrejados. Pessoas que não querem saber de igreja. Eles querem saber de Deus, mas não querem saber de igreja. Eu não sei como é possível, mas é um movimento que está crescendo bastante. Pessoas estão decepcionadas com as igrejas, estão frustradas com as igrejas, estão vendo muita coisa errada nas igrejas, então falam, eu quero Deus, mas eu não quero igreja. Então são os desigrejados. É assustador isso, porque isso não existe. Biblicamente não dá para sobreviver um movimento assim, mas é o grito de protesto. E a pergunta é, o que o Senhor tem a dizer para as igrejas? Ele apresenta uma radiografia no texto que vamos estudar hoje, da condição das igrejas, e eu gostaria que isso fosse aplicado a todos nós. Na época da igreja primitiva, existiam várias igrejas, né? Se você for ver aqui no mapa, não sei se você dá para ver aqui, começou em Jerusalém, um movimento depois da crucificação e ressurreição de Jesus, e o evangelho se alastrou até chegar a Roma, né? Até o império até então conhecido naquela época. Então, todos são igrejas que foram formadas no decorrer dos anos, né? Foram fundadas a maior parte por Paulo, grandes igrejas, boas igrejas ali que começou. E dentro dessas igrejas todas, então nós queríamos, o livro de Apocalipse fala de 7 igrejas, aqui, 7 igrejas, tá? Que o apóstolo João, que estava exilado em Pátimos, na ilha de Pátimos, ele escreveu 7, né? No livro de Apocalipse, ele fala sobre cartas a 7 igrejas. 7 igrejas, ok? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, 7 igrejas aí. E eu queria hoje refletir e ver aquilo que foi escrito para a igreja de Éfeso. Tá ali, você pode ver ali no mapa. Carta à igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2. Não sei se vamos conseguir estudar todas as 7 cartas, mas eu queria pegar algumas delas para que a gente pudesse aprender alguma coisa. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo e foi a igreja que mais tempo Paulo ficou. Ele ficou 3 anos ensinando, discipulando. Em Atos capítulo 20, ele falou que a Bíblia diz que o envolvimento de Paulo com aquele grupo foi tão grande, tão próximo, que os presbíteros se reuniram ali na despedida de Paulo e eles choraram muito dessa despedida de Paulo. Era uma igreja muito próxima. Tinha grandes pregadores que passaram por ali, Paulo, Apolo, grandes líderes como Priscila e Áquila. Paulo, o discípulo, entre aspas, melhor preparado que ele tinha, que era Timóteo, ele deixou ali como pastor daquela igreja. E dizem que o próprio apóstolo João, que foi o único apóstolo que sobreviveu aos martírios, né? Todos os outros morreram martirizados, provavelmente foi o bispo daquela igreja, o pastor daquela igreja. Maria, mãe de Jesus, parece que ela frequentava e ficou parte daquela igreja até a sua morte, pelo menos dizem os historiadores. Então, é uma igreja muito boa, né? Muito exemplar. Então, vou ler aqui capítulo 2 de Apocalipse. O último livro, é fácil você encontrar. Eu vou colocar o texto aqui, mas só para você abrir aí na sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. Jesus falando. O seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio.
Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essas 7 igrejas têm várias interpretações sobre o que significava essas 7 igrejas. Alguns dizem que eram as 7 fases da igreja no decorrer dos anos, começando ali, na época da igreja primitiva. É uma interpretação, não concordo muito com isso não, mas alguns dizem que é assim, né? Outros dizem que eram cartas específicas para aquelas igrejas, 7 localidades que existiam naquela época. Eu creio que é verdade isso. Mas também eu creio que essa é uma palavra de Deus para todas as igrejas hoje, para a nossa igreja hoje. Não só para aquela época, e também não está se falando de fases da vida da igreja no decorrer dos anos. Por isso, a pergunta que eu faço hoje é o que Jesus tem a dizer para a nossa igreja hoje. Tá? Não estamos mais falando do mundo, estamos falando da nossa igreja aqui. A igreja de Éfeso, se você olhar ali, a igreja de Éfeso está ali. Tá? Então, como era a cidade de Éfeso? Como era essa cidade de Éfeso? Éfeso era a capital romana, entre aspas, né? A capital romana na Ásia Menor. Era maior, é considerada uma das 5 maiores cidades daquela época. Era a mais rica de todas as cidades da província romana na Ásia. Na época que pelo menos foi escrito ali. Era uma cidade muito comercial, de muita cultura. Só para você ter uma ideia, havia um anfiteatro lá que cabia 25 mil pessoas. Isso naquela época sem microfone, sem nada de som nem nada. Para 25 mil pessoas. Eles davam muito valor à cultura, davam muito valor à educação e à religião e tudo mais. Como era a igreja de Éfeso? A Bíblia diz o seguinte: exteriormente, diz que era uma igreja que praticava e trabalhava muito. Jesus disse assim: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. A palavra trabalho, árduo, é uma palavra que significa serviço intenso. Perseverança significa resistência mesmo no meio da tribulação. Então, era uma igreja que batalhava muito, trabalhava muito, fazia muita coisa. Na prática era assim. A sua doutrina era uma doutrina muito firme. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Lembra que no texto anterior diz, conheço. E aqui Jesus diz, sei. Eu conheço o que vocês estão fazendo, eu sei da conduta doutrinária, da firmeza de vocês. Então, Éfeso era uma igreja que zelava pela pureza na conduta dos seus membros. Fidelidade doutrinária. Eles conheciam aquilo que criam. Era uma igreja assim, exteriormente, uma igreja exemplar. Acho que todos gostariam de ter uma igreja assim, pelo menos todo pastor gostaria de ter uma igreja assim, que trabalha muito, né, não só os líderes, mas trabalha muito e tem firmeza doutrinária. Tá? Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Que igreja exemplar. Exteriormente falando, perfeita. Agora, o problema é que Deus não vê só o exterior. Deus não vê apenas aquilo que eu faço e aquilo que eu creio. A Bíblia diz aqui que Jesus dá uma palavra onde ele sonda o interior. Há um livro
eu li algumas partes, não toda, mas o título é Libertando o Ministério da Síndrome do Sucesso. No capítulo 3, ele fala, o título é Sucesso é Fidelidade. E ele conta ali uma situação interessante. No capítulo 20 de Números, há uma situação interessante, não precisa abrir. Mas o povo de Israel está no deserto. Está no deserto e eles começam a ter sede. E aí começam a murmurar contra Moisés, que era o líder. E começam a amaldiçoar, dizendo assim, era melhor a gente ter ficado no Egito. Por que você nos trouxe aqui para morrermos aqui neste deserto? Começam a murmurar. E não é só duas, três pessoas. A multidão, se contarmos homens e mulheres, havia homens, 600 mil pessoas, pelo menos saíram do Egito, mais mulheres e crianças, uma multidão de 1 milhão de pessoas. Aí murmuração é assim, um começa a falar e outro vai, de repente toda a multidão está ali, murmurando. E Deus fala, Moisés, faz o seguinte, você vai, tem aquela rocha, você fala essa rocha, que a rocha vai começar a brotar água. Moisés chegou para o povo, e já estava danado da vida com toda aquela murmuração, e ele chegou e simplesmente descarregou sobre o povo, esbravejou contra o povo, e ele com raiva, ele pegou a vara que ele tinha na mão e bateu na rocha 2 vezes. E a rocha começou a produzir água para 1 milhão de pessoas. Então não era um fiozinho de água ali. Um milagre impressionante. E todo mundo bebeu, a Bíblia diz, todo mundo bebeu, e houve festa. Uma interpretação minha, mas talvez a multidão falando, Moisés, né? Sabe, é que nem torcida de futebol. Reclama aí, também o time marca o gol, já é o herói, já tudo tá bom. E o povo era assim. Sucesso. Mas Deus olhou para o coração de Moisés depois e falou, Moisés, você pode ser sucesso para as pessoas, mas para mim você foi reprovado. Nota 10 exteriormente, nota 0 interiormente. O que importa para nós, irmãos, não é o que as pessoas pensam de nós. A nota final quem dá é Deus. E há muita gente preocupada com o que os outros pensam. Quantas coisas fazemos preocupado com as pessoas? Tememos mais as pessoas do que a Deus. E o que me assusta ali naquele texto que Deus falou, Moisés, você não vai entrar na terra prometida com este povo. Era o sonho de Moisés. Era o sonho. Você vai roer o osso, mas o filé você não vai. Você não vai comer. Se eu não conhecesse a Deus, eu ia pensar, que crueldade de Deus. E ele chega a subir num monte e enxergar a terra prometida longe. Mas ele não entra. Mas no final daquele texto diz assim, porque Deus queria mostrar a santidade de Deus. Obediência é 880. Não existe meia desobediência. Ou obedecemos ou somos desobedientes. E Deus queria ensinar, e aquilo é uma lição para nós hoje, né? O que importa é a nossa vida diante de Deus. Podemos ser aprovados pelos outros. Como essa igreja de Éfeso. Que igreja exemplar. Aí Deus que passeia entre a igreja, diz o primeiro versículo, estava enxergando, conhecendo, vendo todas as coisas ali. E enxergando dentro do coração, e o texto diz assim, contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Você tem a teologia certa, isso quer dizer, pensa corretamente. Você tem a prática de vida certa, você age corretamente. Você faz tudo direitinho. Mas o seu coração.
Há duas palavras que eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Ricardo Agreste, e ele faz nesse próprio texto aqui, ele fala sobre a questão da ortopraxia e ortodoxia. Aí há que se vire para traduzir para o japonês, né? Mas a ortodoxia é a doutrina, aquilo que eu penso corretamente. Ortopraxia é a prática correta. Mas ele diz assim que nem a ortopraxia e nem a ortodoxia sem amor ao Senhor não vale nada. É possível estudarmos sobre Deus, sabermos muito sobre Deus, mas sem amor a Deus. Grandes ateus saíram de seminários, aprenderam sobre Deus, mas nunca abriram seu coração a Deus. Toda verdadeira teologia tem que nos levar, tem que nos tornar humildes e não arrogantes. É possível esquecer de Deus mesmo fazendo as coisas de Deus. Te assusta isso? Para mim me assusta. Para mim que eu estou no ministério, assusta. É possível fazer as coisas de Deus, mas esquecendo de Deus. Há um texto no livro de Levítico que fala sobre isso, servindo a Deus ou ao trabalho de Deus. Há uma grande diferença. E facilmente nós servimos ao trabalho. Tocamos, uma palavra para o grupo de louvor, nós tocamos, vocês tocam porque fazem parte da escala dos instrumentistas. Dirigente, você dirige porque está na escala. Eu prego porque é a minha vez de pregar. Você vem à igreja porque é domingo. Por quê? Podemos ter a teologia correta. Podemos fazer as coisas certas. Mas se perdemos o amor ao Senhor, se não fizermos tudo isso por amor ao Senhor, não vale nada. Nada. O grupo de louvor tem um papel muito importante. Não é um tempo para esperar você que chega atrasado. É parte do culto, o culto já começou. Não estou dando chamada para ninguém, porque eu não sei quem chega atrasado ou não. Mas o culto começa com louvor. E por isso quem dirige, os instrumentistas, tem que tocar por amor. Como ao Senhor, por amor ao Senhor. Não porque está na escala. Hoje, para mim, o culto podia acabar no tempo do louvor. Deus falou ao meu coração. Principalmente na última música. Te dou o meu coração. Porque é isso. Se eu não der o meu coração ao Senhor, eu posso ser direitinho, pensar, creio nas coisas certas, tenho a doutrina certa, tenho a prática certa, eu posso contribuir nas coisas da igreja, posso servir muitas coisas na igreja, mas se eu perder o amor ao Senhor, sabe o que mata o primeiro amor, como diz o texto aqui? O que mata o amor? Você que é casado. O que mata o amor? O primeiro amor. Quando você começa o seu primeiro amor ali, começa o relacionamento, cara, você não mede sacrifícios. Você não fica pensando quanto vai custar aquele presente. Quanto tempo vai gastar para você chegar na casa da namorada. Eu pegava trem, um trem lotado. É um trem que ia lá para o interior onde a Suzana morava, que não tinha janelas, era um suburbano, não tinha janelas, porque tinham depredado, não tinha portas. Uma vez eu saí de casa, não cheguei lá, porque o trem parou no meio do caminho.
Mas o que mata o amor? Me responda. Dentro de um relacionamento, por exemplo. Uma das coisas que mata o amor é a rotina. Não é? Coisas que valorizávamos começa a ficar normal. A familiaridade banaliza as coisas. Dentro de um casamento e dentro de um relacionamento com Deus. Achamos normal. E aí banalizamos. E o amor começa a esfriar. Aí começamos o quê? Fazer o que é certo. A esposa continua fazendo o que é certo. O marido continua fazendo o que é certo. Não trai, não estou falando nada disso assim. Fazendo direitinho. Mas perdeu o primeiro amor. E a pior coisa dentro de um relacionamento não é quando briga. É quando nos tornamos indiferentes. Fazemos as coisas, mas já não fazemos por amor. Fazemos porque é o nosso papel de marido, papel da esposa. E relacionamento com Deus é a mesma coisa. A rotina mata o nosso amor ao Senhor. Começamos a vir à igreja porque é domingo. É normal vir para a igreja. Eu faço a minha devocional porque é normal. Eu preciso fazer, porque senão Deus não vai me abençoar. É como um marido, vou tratar minha esposa bem, porque senão ela não vai me tratar bem, não vai fazer a comida para mim. Então se torna um relacionamento seco, árido. É. De vez em quando, não sempre, mas ali na cama eu falo para a Suzana assim, eu agradeço, muito obrigado, porque você está comigo. Independente do que ela fez ou não fez, faz ou não faz, mas pela presença dela comigo. E com Deus. Mas a pergunta é, e agora? Deus está falando, você trabalha para mim, mas não se relaciona mais comigo. Obediência é bom, mas obediência deve vir como resultado do amor. A palavra de Deus diz assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu gosto mais da versão revista atualizada que diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. 3 verbos imperativos. Lembra, arrepende-te e volta. Quando Pedro tinha negado ao Senhor, e a última imagem que ele tinha de Jesus foi quando Jesus estava sendo levado para o julgamento. E a Bíblia diz, é interessante, diz que os olhos de Jesus encontraram com os olhos de Pedro. Aí Pedro chorou amargamente. E para Pedro tinha acabado tudo. Tinha acabado tudo. Mas Jesus, quando ressuscita, ele fala para um dos discípulos, fala assim, vai, conta para as pessoas que eu estou vivo. E a Pedro. E a Pedro. Jesus sabia. E a Pedro. Pedro achava que tinha chegado ao final da linha e Jesus falou não. E aí, no capítulo 21 de João, Jesus chega e encontra com os discípulos à beira da praia. E ele chama Pedro para uma conversinha. Porque Pedro estava provavelmente, se eu estivesse no lugar dele, estava morrendo de vergonha, sem coragem de encarar o Senhor. Mas se Jesus chama Pedro e fala, Pedro, você me ama. A questão, Pedro, não é tudo o que aconteceu. A questão que eu quero saber é como que está o seu amor para comigo. Ele faz Pedro pensar 3 vezes. Repete essa pergunta, Pedro, você me ama?
Pedro, você me ama? E depois ele fala assim, então apacenta as minhas ovelhas. Ministério vem após amor. Obediência deve ser fruto de amor. Sabe aquele filho que obedece emburrado, mas faz? Às vezes nós somos assim. E Deus fala, não é isso que eu quero. Não é. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A cidade de Éfeso hoje não existe mais. É um monte de ruínas. Aquela igreja não existe mais. Agora a pergunta é para todos nós. Se não for por amor, vai chegar uma hora que nós, como candelabros, vamos ser deixados de lado. Como tantas pessoas que a gente conhece no decorrer da vida que vão ficando encostados na prateleira. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como também as odeio. Ele reforça um pouco aquela ideia de uma firmeza moral, até porque os nicolaítas provavelmente eram descendentes de Nicolau, um dos diáconos que foram escolhidos lá em Atos capítulo 6. Então, Nicolau provavelmente é um exemplo vivo de uma pessoa que começou firme como diácono, um homem cheio do Espírito Santo, que diz ali, mas foi colocar na prateleira e, pelo contrário, começou um movimento totalmente errado, que aprovava a prática da imoralidade e da idolatria. Então, como que João falando assim, olha, tá vendo? Te cuida. Porque senão você vai virar como um nicolaíta, como um Nicolau, né, que começou bem, mas foi colocado na prateleira. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a nos dizer hoje, nessa manhã. Estamos chegando ao final do ano, um tempo de avaliação, um tempo como igreja, onde os membros são convidados a renovar o seu compromisso como membro da igreja. Agora, mais do que um compromisso com a igreja, com o pastor, renove o seu compromisso com o Senhor, porque senão não tem validade nenhuma você continuar como membro da igreja. Não tem. Porque o que importa não é o exterior em primeiro lugar, porque Deus olha o nosso interior. E Deus quer o seu coração, não quer apenas a sua membresia, quer o seu coração. Tim Keller, muito bom os livros dele, tenho aprendido muito. Ele deu uma frase que diz assim: o que mais nos afasta de Deus não são nossos erros e pecados, mas a nossa falsa sensação de que somos bons e justos. Os pecadinhos da nossa vida, lembra que estudamos? O que mais nos afasta de Deus é isso, de acharmos que somos bons. Por quê? Porque viemos à igreja, porque fazemos certas coisas, porque eu contribuo, porque eu faço isso na igreja, porque eu toco, porque eu dirijo, porque eu tenho ministério. É a falsa sensação de que somos justos. Mas Deus olha o meu coração e o seu coração. Uma das razões que nos levou esse ano como liderança a darmos um tempo no encontrão, de uma certa forma é isso. É para que como igreja possamos parar um pouquinho. Em vez de simplesmente cairmos para aquela atividade que a gente está acostumado no decorrer de todos esses anos. Na correria do encontrão das atividades. Mas eu queria desafiá-los como igreja. A parar e avaliar como é que está o seu coração e o meu coração. E aí sim, se realmente o nosso coração estiver alinhado com o de Deus, o encontrão vem e outras coisas virão, mas com uma nova visão, com uma nova perspectiva, de tal forma que todos nós possamos ter a certeza de que Deus se agradou da nossa oferta. Porque é isso que Ele quer. Né? O que podemos
aprender como conclusão. Isaías capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios. Quer dizer, o exterior. Mas o seu coração interior está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. E eu não quero que isso aconteça com você nem comigo. Eu quero que o tempo do louvor, você se emocione. Não precisa derramar lágrimas, né? Mas que você se emocione. Que Deus fale ao seu coração. Quando foi a última vez que isso aconteceu com você? Onde talvez você teve que parar de cantar. Porque a letra, cânticos que já conhecia, mas que novas para nós, vivas. Quando foi a última vez que um texto da palavra de Deus que você leu na sua devocional, você falou: puxa, é isso que eu precisava ouvir do Senhor. Não para cumprir um ritual diário, porque se eu não fizer, a gente tem essa ideia. A gente acha que se a gente não fizer a devocional, o dia não vai ser bom, porque Deus não vai me abençoar. Isso é viver pelas obras, gente. Deus me abençoa, não é porque eu faço isso ou porque eu faço aquilo. Deus me abençoa unicamente porque Ele me ama, porque Ele é misericordioso. Só por isso. Não é porque eu mereça. Fomos salvos pela graça e precisamos continuar vivendo pela graça de Deus. É isso que aproxima o nosso coração. Por isso, os maiores momentos de comunhão com Deus é no nível da fraqueza. Não pense que é no tempo onde não. É no tempo da fraqueza. É no momento de fraqueza onde você derrama o seu coração diante do Senhor. E sempre foi a luta, né? Se você vê ali em Isaías, sempre foi a luta, desde o povo de Israel. Jeremias capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Trocaram o interior pelo exterior e cavaram as suas próprias cisternas. Poços rachados que não retêm. Você consegue entender a profundidade disso? É Deus falando para o povo de Israel, Deus falando comigo e com você. Meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, abandonaram a mim. Se preocuparam não com o coração. E cavaram suas próprias cisternas. Né? Colocando o trabalho em primeiro lugar, as coisas em primeiro lugar, o ministério em primeiro lugar. Cisternas rachadas que não retêm a água e, consequentemente, cansa. Tem o vazio. Ministério na igreja que se torna um peso para você, tem alguma coisa errada. Se você está tocando porque é sua vez, se você está vindo na igreja porque é domingo, alguma coisa está errada. Você tem que fazer todas essas coisas, mas por amor ao Senhor. Eu falei sobre esse poema de Madre Teresa de Calcutá. Eu só quero ler a última frase dela nesse poema, intitulado Entre Você e Deus. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Lembra daquilo que eu falei sobre Moisés e a água, o milagre da água? Moisés podia falar: Deus, mas o povo, Senhor, me fez perder a paciência. Olha,
Mas Deus fala, Moisés, eu não estou preocupado com o povo, estou preocupado com você. É com você. O problema não é seu marido, sua esposa, seus filhos, não é o mundo em que estamos vivendo. É entre você e Deus, entre eu e Deus. Aí que se resolve toda a questão. Tudo. Então, independente de qualquer coisa, a questão é você e Deus. Como é que está o seu coração diante de Deus? Por isso, Provérbios 23, versículo 26, não sei se foi nesse texto que foi baseado aquele último cântico. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Dê-me o seu coração. Como se encontra sua paixão, o seu primeiro amor por Jesus e sua missão? Como é que está? Eu comecei a me lembrar que na minha adolescência eu não media sacrifícios. Nós tínhamos o grupo da igreja sem pastor em português, porque só tinha um pastor em japonês. Nós não tínhamos pastor em português. Mas eu lembro de um grupo de jovens, acho que nós éramos umas 4, 5 pessoas. Nós saímos todo domingo. Nós pegávamos 2 horas e meia. Primeiro era um ônibus, íamos até a estação de trem. Pegávamos um trem que era um suburbão lá. Pegavam aquele trem, depois chegavam numa cidadezinha. Ainda tínhamos que pegar ou carona ou quando o ônibus aparecia. A maioria das vezes era carona que a gente pegava, às vezes na boleia do caminhão, até chegar num lugar onde fazíamos um trabalho com crianças. Gastávamos mais de 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. E chegávamos à noite ainda para pegar o culto dos jovens à noite de domingo. E dia seguinte eu tinha que trabalhar cedinho, estudar à noite. E nós pegamos aquele trem, e ali no trem a gente saía de vagão em vagão, distribuindo folhetos. Primeiro amor. E agora, se não tiver um carro com ar-condicionado, porque a Kombi não serve mais, porque a Kombi não tem ar-condicionado, já não serve mais. Se torna rotina. É assustador o que a rotina faz. A rotina faz com que as coisas, as bênçãos diárias se tornem banais. Por isso Provérbios 4, versículo 23 diz: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor.
Baixe a sua cabeça. A pergunta para você e para mim hoje não é o que eu estou fazendo. Talvez como os cristãos da igreja de Éfeso, eu tenho a doutrina certa, eu faço as coisas certas. Não estou perguntando isso, mas a pergunta é: como é que está o seu e o meu coração diante de Deus? O que você e eu fazemos é por amor? Ó Deus, é tão bom, Senhor, saber que o Senhor é quem mais conhece a respeito de nós mesmos, é o Senhor. E o Senhor não somente conhece, sabe as coisas que eu faço, o esforço que eu faço, todo o trabalho, toda a dedicação, o Senhor sabe de todas essas coisas. Nada passa despercebido ao Senhor. Mas também Tu és o único que conhece lá no meu interior as minhas motivações, os meus sentimentos. O Senhor sabe de tudo. E talvez, Senhor, o Senhor está falando como aquela igreja de Éfeso. Eu não quero simplesmente as coisas que você faz ou dá. Eu quero o seu coração. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Obrigado porque o Senhor, apesar de ser o que mais conhece a respeito de nós, mas também é o que mais nos ama. E obrigado porque não importa em que ponto cada um aqui esteja, mas sempre é o tempo para recomeçar. É o tempo para parar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então é um exercício, fala, puxa, onde é que eu fui perdendo esse amor? Onde é que as coisas começaram a ser feitas mecanicamente? Quando isso começou a acontecer? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Esse verbo arrepender é metanoia, é mudar de ideia, é mudar de direção. Arrependimento não é quando você e eu choramos. Arrependimento é quando damos meia volta. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Essa é a palavra do Senhor para todos nós, ó Pai. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, não deixe ninguém prostrado pelas acusações do inimigo, Senhor. Não há pecado imperdoável. Se for confessado, sempre há restauração, sempre há perdão. Então, Senhor, dá esperança ao caído, ao batido, dá esperança para aquele que está em pecado, Senhor, que é possível, é tempo, que a Tua graça é maior do que o meu pecar. Mas eu também te peço, Senhor, por aqueles, ó Pai, que não é frio nem quente, para aquele que é morno. Aquele que está na média e acha que está tudo bem. E como nós vimos naquela frase do Tim Keller, é o pior inimigo, é quando nós achamos que estamos bem. Esse é o pior inimigo, porque nos acomoda.
e nos leva a olhar para as outras pessoas de uma forma de cima para baixo, nos torna orgulhosos e arrogantes. Ó Deus, precisamos de Ti. Que esse final de ano, sem a correria do encontrão, mas seja um tempo que cada um aqui possa reservar um tempo para parar e deixar o Senhor falar. E termos a coragem de mudar aquilo que é necessário. Para que possamos, Senhor Deus, voltar à prática das primeiras obras. As obras não são erradas, se forem feitas com a motivação correta. E é isso que precisamos, ó Pai. Abençoa essa igreja, tem misericórdia dessa igreja, dessa liderança, de nós, pastores, Senhor. Tem misericórdia. E nos ajude, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia, a sermos uma igreja que Te agrade. Uma igreja, que, Senhor, que consequentemente faz diferença neste mundo caótico. Mas só quando estivermos com o coração perto do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.